Salve, salve, meu aluno, salve, minha aluna, tamo junto, vamos pra cima. Segunda aula do nosso projeto, a base vem forte e vem, você vai gabaritar e eu aposto a minha mãe. Você já passou o primeiro bloquinho, de bloquinho em bloquinho? Porra, você chega na Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nas civis, com o curso que você quiser, sem dúvidas. Por blocos e as disciplinas, você vai conseguir sua aprovação. Eu, por exemplo, fui aprovado na Civil de Pernambuco, Agente Penitenciário de Pernambuco, Civil do Paraná, PRF e PF, de bloquinho em bloquinho, tá? Então relaxa o coração, vai pra cima que dá certo. Ó, favela venceu, você vai vencer também. Então vamos lá, pra começar a segunda aula aqui, que vai trazer, sem dúvidas, a introdução, tá? Tema muito importante aqui, introdução à teoria do crime, beleza? Repare, quando eu falo em introdução à teoria do crime, eu começo a evoluir e falar de uma espécie de infração penal. Qual é a espécie de infração penal? Crime, beleza? Então vamos lá. Em relação ao crime, a gente tem de identificar qual foi a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Show? Agora vem, que eu já vou começar a trazer informações para você não se confundir, a gente vai bater as diferenças. Ó, a teoria adotada, tá certo? Ó, repare, no ordenamento jurídico brasileiro foi a teoria tricotômica. Repare, meu aluno, eu estou falando tri de 3. Show? Então, tricotomia são 3 divisões. Não confunda aqui, repare, a tricotomia, tá certo? Que vai falar sobre uma espécie de infração penal, que é o crime, beleza? Com a tal dicotomia, dicotômica. Por quê? A teoria dicotômica, ela vai trazer aqui o gênero. E qual é o gênero? É a infração, tá certo, penal. Então, atenção especial a essa pegadinha de banca. Falou tricotômica é crime. Falou dicotômica é a teoria para infração penal. Lembrando e revisando, infração penal é um gênero que deriva em 2 espécies. Contravenção penal e crime. Este último, crime, também pode ser chamado de delito. Se a banca falar que é contravenção, crime e delito como diferença de crime, tá errado. Delito e crime é a mesma coisa. Beleza? Show? Tamo junto? Então vem. Aí, meu aluno, quando a gente fala dessa teoria tricotômica, como 3, a gente está falando, tá certo, da teoria finalista tripartite, tá? Então, tricotômica, também tripartida, também tripartite. Falando isso, significa dizer que o crime tem 3 substratos, 3 elementos para a sua formação, para a sua caracterização. Show? E aí, meu aluno, deixe-me colocar aqui 3 elementos, beleza? E esses 3 elementos são fundamentais para a sua prova inteira, para o conteúdo inteiro. Show? Aí eu já vou começar a falar do primeiro elemento do crime. O primeiro elemento do crime, repare, é o fato típico, beleza? O fato típico, ele é formado por uma conduta, tá certo? Formado por uma tipicidade, show, por um nexo de causalidade e um resultado. Show? Show. Então, para que haja a formação do primeiro substrato do crime, tem de haver uma conduta. Essa conduta é uma ação ou omissão que pode ser dolosa ou culposa,
a gente vai sim trabalhar o dolo e a culpa, mas entenda que como conduta pode ser um fazer, uma ação, como pode ser o quê? Um não fazer, uma omissão, tá? E essa ação ou omissão pode ser dolosa ou culposa. Dolo e culpa estão lá no artigo 18 do Código Penal. Por isso que eu coloquei no seu material o artigo 18 como um dispositivo relacionado com o estudo, beleza? A tipicidade, meu aluno, a gente vai falar sobre ela. Relaxa o coração. Tipicidade é subsunção do fato com aquilo que está escrito. Mas calma. Calma, que a gente vai trabalhar ponto a ponto essa tal tipicidade. Beleza? Relaxa. Primeiro, deixe-me formar aqui o crime para você entender. E aí a gente trabalha ponto a ponto. O nexo é a linha, tá certo? É uma conexão entre a causa, a conduta, tá certo? Com o efeito, o resultado. Esse efeito aqui, ele pode ser naturalístico, tá? Naturalístico, como jurídico. Aí vem, por quê? O resultado naturalístico, ele pode ou não ocorrer num crime, tá? Você vai ver comigo lá em classificações dos crimes. Agora, o resultado jurídico, ele sempre estará presente. Então, toda infração penal, sempre gerará um resultado jurídico, mas nem sempre vai gerar um resultado naturalístico, beleza? O segundo elemento do crime é a tal antijuridicidade, tá? Antijuridicidade, ou também chamada de ilicitude, tudo bem? A antijuridicidade você vai considerar como contrariedade, tá certo? Do fato praticado com aquilo que está na norma. Então, a palavra principal de antijuridicidade, antijurídico, é contrariedade, tá? Por que eu estou grifando isso? Já caiu, por exemplo, na Polícia Civil do Maranhão, o conceito de antijuridicidade confundindo com tipicidade. Tipicidade é conformidade do fato com a norma. Conformidade é o quê? Adequação, é subsunção. Show? Por uma palavra, eu posso definir antijuridicidade. Se tipicidade é subsunção, conformidade do fato com a norma, antijuridicidade é contrariedade com a norma. Tudo bem? Show de bola, então? Tamo junto. Agora vem para o terceiro substrato e último elemento do crime, é a culpabilidade. Meu aluno, a culpabilidade é um juízo de reprovação, tá? Juízo de reprovação. Esse juízo de reprovação, ele recai sobre o agente. E recai sobre o agente de um fato típico e antijurídico. Esta culpabilidade, um juízo de reprovabilidade que recai sobre o autor do delito, repare, é avaliada sob potencial consciência da ilicitude, tá? Potencial consciência da ilicitude, meu aluno, é a possibilidade do conhecimento proibitivo da norma, tá certo? Então, potencial de possibilidade de quê? De conhecer o conteúdo proibido da norma. Show? Outro elemento que tem de ser analisado para fins de reprovação é a imputabilidade. Meu aluno, a imputabilidade é a capacidade de atribuição de uma responsabilidade. Melhor falando, imputabilidade é a capacidade que o indivíduo tem em receber uma pena, uma responsabilidade. Show? Tamo junto? E outra avaliação que tem de ser feita é a
exigibilidade, tá? De conduta diversa. E a exigibilidade de conduta diversa da criminosa. Se no fato era possível exigir do agente uma conduta diferente da criminosa, era possível? Era. Então preencheu. Show? Então perceba o seguinte, pela teoria tripartite do conceito do crime, o crime ele é composto por um fato típico, antijurídico e culpável, tá certo? Tem de preencher todos. Quando eu uno o elemento 1 mais o elemento 2 mais o elemento 3, eu vou chegar aqui, meu aluno, a tal punibilidade. Meu aluno, a punibilidade não é elemento do crime. Para o conceito quadripartite, que não é o adotado no ordenamento jurídico brasileiro, repare, a punibilidade seria um elemento, mas não é o que o ordenamento jurídico brasileiro adota, tá? Adotou o quê? Tripartite. Então, o elemento do crime é fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Punibilidade é a capacidade de o Estado, tá certo? Punir. Traz consigo aqui o direito punitivo. Show? O direito de punir do Estado, ius puniendi, beleza? Só que esse ius puniendi, ele de fato será concreto quando houver o preenchimento dos 3 elementos. Tamo junto? Sim ou não? Tranquilo então. Atenção, porque é questão de prova aí. Show? Agora vem para a gente bater ponto a ponto, tá? Essas informações quanto às suas delimitações, melhor falando, as suas especificações. Show? E quanto à especificação, eu tenho de trazer aqui, meu aluno, sobretudo, a ideia de tipicidade. E é sobre ela que eu vou falar agora. Tá certo? Por quê? Porque conduta, a gente vai falar, tipicidade a gente vai falar o tempo inteiro? Vai. Mas o que eu quero que você entenda, de fato, é a tal tipicidade, porque a partir do momento em que você entende tipicidade, meu aluno, muita coisa começa a fluir, tá? As coisas vão entrar muito mais fácil, você vai perceber. Você vai entender o porquê a aplicação do princípio da insignificância, frequente em prova, você vai entender princípios como adequação social, princípio da ofensividade. Na verdade, você vai entender várias aplicações, tá certo, aqui no direito. Show? Então, deixe-me trabalhar aqui a ideia da tipicidade, meu aluno, porque a partir daqui tudo flui, tá? Então, tipicidade nada mais é do que a subsunção, tá certo? Do que? Do fato em relação à norma. Beleza? Mas repare, quando eu defino a tipicidade como mera subsunção do fato ocorrido à norma, eu estou falando de uma tipicidade formal, tá? Essa seria a doutrina tradicional, mas não é a de hoje, tá certo? Por isso que eu tenho de trazer as especificações aqui para você. Tudo bem? Tranquilo? Como subsunção, você vai entender o seguinte, ó, a banca pode falar também conformidade, tá? Do fato com a norma, que é diferente do termo contrariedade. Contrariedade é antijuridicidade. Tudo bem? Show! Eu vou além. Que aqui você vai ver tudo que é necessário para você. Não, você não vai ver nada além. Tudo que é necessário, PF, PRF, polícias militares, polícias civis, é o seu nível aqui que eu vou trazer. Não, sem dúvidas alguma, tá? Tamo junto. Agora vem. Deixe-me trazer aqui outro aspecto importante. Vou apagar aqui, tá? Quem viu, viu. Beleza? Olha só. Meu aluno, só que eu tenho de trazer o que é feito hoje, tá? E o que é feito hoje é a doutrina
moderna, tá certo? Adotada. Ou melhor, a que prevalece. Eu vou colocar aqui prevalece. Beleza? Beleza. Agora vem, por quê? Entenda comigo. Meu aluno, a tipicidade, para que ela esteja de fato completa, aqui na ideia de fato típico, tem de ter aqui uma tipicidade formal, tá certo? Tipicidade formal e uma tipicidade material. Beleza? Você tá vendo aí no seu material também. Show? Quando eu falo de tipicidade formal, eu estou falando desse conceito aqui. Repare, é a subsunção do fato à norma, tá certo? Então, é aquilo que está escrito na lei. Show? Então, falar de tipicidade formal, puramente para você entender, é o seguinte, ó. Olha só. Tá vendo essa mãozinha? Tá vendo essa mãozinha aqui? Tipicidade formal, nesse seu sentido de fato, como subsunção do fato à norma, como a conformidade do que foi praticado com aquilo que está escrito, é isso aqui, ó. Se eu coloquei a minha mão e entrou, encaixou certinho? Encaixou ou não encaixou? Fica tranquilo. Encaixou, encaixou. Então, esse encaixe aqui é a subsunção, ou melhor, é a subsunção do fato à norma. É a tipicidade formal. Esse encaixe na mãozinha é o que a gente chama de tipicidade formal. Beleza? Então, seria isso. Show? Agora, a tipicidade material. O que é, professor? Meu aluno, o princípio da insignificância, efetivamente, relaxa o coração. Primeira nota, lá na frente você vai entender. O princípio da insignificância, efetivamente, a sua aplicação só é possível por causa desse entendimento de tipicidade. E o que vai mexer no princípio da insignificância é o que? A tipicidade material. Você vai ver comigo que, em relação a fato e norma, está perfeito, tudo se encaixa. Só que no seu conceito material, não é possível encaixar. Por quê? Porque o conceito material é o quê? É uma relevante para o direito penal, lesão. Ou um perigo de lesão ao bem jurídico de terceira pessoa. Aí eu posso trazer aqui esse conceito de tipicidade material como uma ofensividade, tá? Princípio da ofensividade é o quê? Lesionar ou perigo de lesão, atingir, melhor falando, um bem jurídico de uma outra pessoa. Tudo bem? Show de bola então? Tranquilo e vem. Meu aluno, a partir de agora, é isso que você tem de levar. Formal, encaixou, encaixou. Agora, material. Quando eu fiz isso aqui, deixou alguma marquinha? Se deixou alguma marquinha, é o seu conceito material. É o quê? Relevante lesão aqui para o direito penal ou perigo de lesão. Aí você completa aqui, ofensividade. Beleza? Show de bola então? Tranquilo? Aí vem o artigo 155 do Código Penal, por exemplo, traz o tipo penal de furto. Subtrair coisa móvel alheia de outra pessoa. Melhor, falou de alheia aqui, é de outra pessoa. Beleza? Subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia de outra pessoa. Show! Se há uma subtração, só analisando a subtração, há o quê? A tipicidade formal. Vou dar um exemplo. Se eu subtraio um pacote de café, é furto, formalmente. Só que um pacote de café, em tese, não causa uma lesão relevante nem um perigo de lesão. Lembrando que o caráter fragmentário do direito penal traz a proteção dos bens jurídicos mais importantes. Show de bola, então? Tamo junto. Mas vem. Vem por quê? Porque uma banca, em 2000 e alguma coisa, tá? Trabalhou um conceito que não é o adotado
tá certo? E desculpe-me, e é um doutrinador que fala a respeito, tá certo? Que é a ideia, e aí eu vou colocar uma atenção de tipicidade conglobante. Meu aluno, jogo rápido aqui, tá? Não fique quebrando cabeça com isso. Você só vai marcar sobre tipicidade conglobante se a banca for taxativa no pedido dela, como ocorreu na Polícia Civil do Ceará. A banca IDECAN adora fazer essas paradas além, tá certo? Mas é só para você entender. Aqui é uma teoria de Zaffaroni, tá certo? E essa tipicidade conglobante diz o seguinte: para formar a tipicidade, tem de ser a tipicidade formal mais a conglobante, beleza? Essa tipicidade conglobante, ela nada mais é do que a tipicidade material, que a gente já falou, tá certo? Unida a outro elemento, que é o novo aqui, antinormatividade. A antinormatividade, meu aluno, nada mais é do que uma situação contrária à norma. Antinormativo em relação ao seu sentido amplo, a qualquer direito, tá? Então, falar de um caráter antinormativo é falar que a lei não ou melhor, a lei não fomenta e nem incentiva aquela prática. Tem tudo isso no seu material, inclusive esquematizado, tá certo? Então, para o conceito de tipicidade conglobante, o que é que Zaffaroni diz? Porra, na moral, além da tipicidade formal, tem de ter o caráter conglobante. Conglobante é material mais antinormatividade. É dizer, a lei não fomenta e nem incentiva. Cuidado, por quê? Para essa teoria específica, estrita, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito seria exclusão de tipicidade. Mas não é o adotado hoje, tá? O adotado é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito serem excludentes de ilicitude, segundo elemento do crime. E por que você está falando isso então, professor? Porque já caiu em prova, mas objetivamente eu te expliquei. E para você ficar mais forte ainda, você vai ler o material. Tudo bem então? Show! Agora vem para a gente passar para o último ponto aqui, tá certo? E fazer as questões da aula. Olha só, existe aí um estudo entre uma relação, tá certo? De dois elementos. E qual é a relação? É a relação entre o fato típico, tá? E a antijuridicidade. Meu aluno, entenda o seguinte, a relação entre fato típico e antijuridicidade, ela existe, tá certo? E aí, como eu falei, primeiro, segundo e terceiro. Então, primeiro eu analiso o fato típico, depois eu analiso a antijuridicidade. Show? Nessa ótica, é possível que um fato seja típico? Sim. Mas é possível que ele seja jurídico, isto é, o indivíduo praticou uma conduta, tipicidade, nexo e resultado. Só que ele praticou abarcado por uma excludente de ilicitude. Por exemplo, uma legítima defesa. Imagina, Chupovski chegou para assaltar Thomas, tá certo? Aí, quando Chupovski chegou para assaltar Thomas Turbando, o que é que ele fez? Bora, passa o celular, passa o celular. Thomas Turbando pegou um revólver, sacou e, ó, repeliu injusta agressão. Repare, Thomas praticou um fato típico? Sim. Tipicidade o quê? Homicídio. Mas é antijurídico? Não, é jurídico. Por que jurídico? Porque ele praticou sob uma excludente, a legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal. Repelir injusta agressão atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários. Tudo bem? Show? Então, essa relação em que
todo fato típico, ou melhor, que o fato típico ele pode ser jurídico, eu chamo isso aqui de teoria da indiciariedade ou teoria indiciária. Para essa teoria da indiciariedade, indiciária é falar que o fato típico tem indícios de ilicitude. Indícios, professor? Sim. Se o indivíduo pratica o fato típico, há grande possibilidade de ser antijurídico. Então, é um indício. Só que, se o indivíduo praticar o fato sob uma excludente de ilicitude, o fato continua sendo típico, mas não será antijurídico. Show? Nessa mesma ótica, pode haver um fato típico antijurídico sem culpabilidade. Pode, desde que excluída o quê? Uma das causas da exclusão de culpabilidade. Show de bola, então? Tamo junto até aí? Tranquilo. Desde que, na verdade, ocorra uma exclusão aqui dos elementos da culpabilidade. Show de bola, então? Tamo junto e vamos para cima. Coloquei o material aí para você. Inclusive, complementei, meu aluno, com causas de exclusões, tá? Um quadrinho, tamo junto, tá todo completo. Não deixa de fazer a leitura. Deixe-me agora trazer uma questão para você, que é a questão de número 1. Ensina a doutrina, repare, que na relação entre tipicidade e ilicitude, a existência do fato típico gera uma presunção que relativa de que também é ilícito. Esta teoria adotada pelo Código Penal e pela doutrina majoritária é chamada de teoria da indiciariedade. Você pode encontrar esse nome também como ratio cognoscendi, tá certo? Já caiu em prova também. Repare, questão de número 1, querendo saber a teoria da indiciariedade. Olha só. IDECAM, agente penitenciário do Rio Grande do Norte. Atenção a isso aí. Letra B, portanto, de Brasino. Brasino, tamo junto. Você tá aqui na plataforma do professor Leone Maltz, a plataforma da galera. Tamo junto e vem. Meu aluno, letra B de Brasino é o nosso gabarito. Show? Ficou claro para você? Vem para 2018. Essa questão caiu no meu concurso em 2018, fui aprovado na Polícia Civil do Paraná, tá? Fiz essa questão aí, olha só. De acordo com a teoria indiciária, também chamada de ratio cognoscendi, até aqui estava correta. A tipicidade possui uma finalidade única, nada indicando a respeito da ilicitude. Como assim? Não há dependência? Ah, sim, há uma dependência relativa. Essa dependência relativa é estudada pela teoria da indiciariedade, ou teoria indiciária, no latim chamada de ratio cognoscendi. Show? Então a questão de número 2 está errada. Há relação, sim, entre fato típico e ilicitude. Show? Tamo junto, vamos para cima, vem para a questão de número 3. Ó, segundo o conceito analítico de crime, o instituto é composto por 3 elementos: fato típico, ilícito e culpável. Beleza? Beleza. O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa somente das causas de exclusão de tipicidade. Olha só, você está vendo no seu material que coação moral irresistível é excludente de culpabilidade. Então, só por saber disso, você corta a letra A de anaconda, tá certo? Corta a letra D também. Show? Meu aluno, atenção aqui. Existem dois tipos de coações irresistíveis. A coação física irresistível exclui o fato típico por ausência de conduta. Perfeito aqui. Então a gente já sabe um elemento. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
beleza? Cuidado com essa pegadinha que é muito comum em prova. Vamos lá. Então, coação física irresistível, perfeito, letra B, letra C e letra D, mas vamos analisar. Estados de inconsciência e atos reflexos, letra B, portanto, de Brasino. Por quê? Estado de consciência não tem voluntariedade, tá? O fato típico, quando a gente fala de conduta, é uma conduta voluntária. Essa conduta voluntária pode ser dolosa ou pode ser culposa. Conduta involuntária não preenche fato típico. Então, sonambulismo, espasmos, sistema aí de arco não preenche conduta. Se não preenche conduta, não há fato típico. Show? Então, meu aluno, letra B de Brasília é o nosso gabarito. Aqui entraria, aqui, letra C, vamos lá. Estrito cumprimento de um dever legal é excludente de ilicitude, tá certo? Obediência hierárquica é excludente de culpabilidade, beleza? Então, fechamos aqui mais uma aula. Trabalhamos aí as excludentes em relação à culpabilidade e também em relação à tipicidade, né? Algumas, sem dúvidas alguma. Mas lembre-se que, atenção, ponto final da teoria do crime. A exclusão do fato típico ou da antijuridicidade tem como consequência exclusão do próprio crime. Guarde essa informação, beleza? Excluir o fato típico ou excluiu a antijuridicidade, não há crime. Exclusão do próprio crime. Muito cuidado porque a exclusão da culpabilidade, o efeito técnico é isenção de pena. A banca vai trocar, vai dizer que a exclusão da culpabilidade exclui o crime. Não, não. Exclusão de culpabilidade isenta a pena. O que exclui o crime é exclusão do fato típico ou da antijuridicidade. Show de bola, relaxa o coração que a gente vai reforçando aí essa ideia. Professor Leone Maltes, aqui na nossa plataforma, empurrando o palito na banca.